agora, se apresenta e vamos lá. Espera aí. Vocês estão vendo a minha tela? Então, né? Tá. Boa noite, gente. Eu sou o Matheus, sou residente do terceiro ano de Urologia do Hospital Pedro Ernesto. Fui incumbido de apresentar hoje sobre retirada de peças cirúrgicas e síntese de feridas em laparoscopia, para contribuir pro nosso, pro nosso estudo. E quando a gente vai estudar esse tema, né? A primeira pergunta que me veio à mente, né, quando eu estava montando essa aula, foi, na verdade, o porquê que eu preciso me preocupar com isso, né? Por que isso seria um problema? Por que isso seria uma preocupação dentro da laparoscopia? E algumas questões começam a surgir quando a gente fala sobre síntese de feridas e retirada de peças, principalmente a preocupação com hérnia incisional no pós-operatório, a infecção de sítio cirúrgico, a dor crônica no sítio do portal, que alguns pacientes podem permanecer no pós-operatório. Nas cirurgias oncológicas, a disseminação tumoral, principalmente no contato com a pele e para outras áreas do abdômen, também é uma preocupação. E as catástrofes que eu preferi colocar aqui são coisas que a gente não costuma ver tanto, mas que podem acontecer. A gente, pelo menos na UERJ, recentemente passou por um episódio, não diria interessante, né? Mas um episódio de muito aprendizado, que foi no final de uma nefrectomia, na hora da retirada da peça cirúrgica, que era um rim, né? Uma nefrectomia, acabou sendo retirado o baço, né? O baço do paciente saiu no lugar do rim, né? Então, só isso, eu acho que a gente já tem bastante coisas para se preocupar e estudar melhor, entender melhor esse processo. E como eu estava falando com o professor Anacleto, isso é uma coisa que eu, pelo menos, nunca tinha parado para ler, nunca tinha parado para estudar. Ele mesmo falou, isso é difícil você encontrar esse tipo de conteúdo. Então eu fiquei na dúvida, né, de por onde estudar, por onde começar a ler sobre isso. E eu comecei a relembrar um pouquinho lá da minha cirurgia geral, um artigo que ele está cortando aí na tela, não sei se vocês vão conseguir ver, pelo menos aqui está cortando, mas um artigo que foi um professor meu da cirurgia geral que me apresentou, que é aquele primeiro artigo ali, que é o How to Close a Midline Incision, que ele não é especificamente sobre laparoscopia, mas ele fala sobre o fechamento de uma laparotomia exploradora, se existe uma forma melhor, qual é essa forma, se existe alguma coisa comparando, e aí em cima disso eu fui desenrolando em alguns outros artigos interessantes, consegui compilar um pouquinho para trazer isso aqui para a gente. Então, quando a gente começa falando sobre a retirada de peças, a gente tem algumas características da peça em si que a gente tem que ficar atento para poder planejar a nossa retirada. Seria isso, o tamanho, que vai falar principalmente o local de retirada dessa peça, a consistência dessa peça, se é uma peça mais sólida, um rim mais amolecido, um rim mais dilatado. No caso especificamente, eu tentei trazer tudo aqui mais para dentro da urologia, né? Mas isso se aplica a todas as cirurgias laparoscópicas. A integridade da peça, se é uma peça que pode ser violada ou que não pode ser violada, se a gente precisa que ela saia íntegra ou não. Então, tudo isso a gente vai levar em consideração na hora de retirar a nossa peça. Nas cirurgias oncológicas, especificamente, o contato com a pele, o contato com outros órgãos, traz para a gente o risco de disseminação tumoral, que é algo a se preocupar também, e a fragilidade do espécime, né? Não é incomum a gente encontrar o espécime se desfazendo, às vezes uma próstata retirada, puxada com mais pouco mais de agressividade se desfazendo, rompendo, o próprio rim perfurando, contaminando a cavidade. Então, tudo isso a gente tem que se preocupar na hora de retirar as peças. Falando especificamente do tamanho, a gente pensa e começa a trabalhar nos locais que a gente tem para retirar essas peças durante a cirurgia, né? A gente pode tirar
pelo portal de 12 milímetros, que é um dos acessos que a gente faz, que foi explicado, né, na aula de acesso. Esse portal permite uma dilatação progressiva e segura. Então, dependendo do tamanho da peça, é um local a se retirar. A gente pode até usar o artifício de uma mini laparotomia para quando for casos muito volumosos, fazer ali uma pequena laparotomia pode auxiliar nesses casos. A própria incisão periumbilical, que às vezes é usado até o portal de 12 nela, dependendo da cirurgia, permite uma ampliação discreta, tem um menor impacto estético, quando a gente não estende muito ali no umbigo, então é um local de retirada. A incisão suprapúbica, o funny steel, né? A gente usa bastante também, principalmente gente na urologia, que tem muito contato, né? Tem muita afinidade com a incisão de funny steel, ela fica menos visível, a tal da marquinha do biquíni ali, fica muito legal, não traz tanta dor para o paciente. E as incisões no flanco, né? Que apesar de trazerem mais dor, também podem ser usadas, mas e não trazem um prejuízo funcional ali da questão da linha alba, não enfraquecer a linha alba. Então, tendo em mente o tamanho da peça, todos esses locais a gente pode usar como retirada. Nas nossas nefrectomias, eu vejo a gente usando muito ali a suprapúbica ou até uma ali no flanco para poder retirar as peças. Aqui, essa imagem ela é de uma nefrectomia, não é minha essa imagem, mas especificamente de uma nefrectomia. A gente consegue ver algumas. Já chama a atenção algumas coisas, né, nessa peça. A gente não sabe se é uma cirurgia oncológica ou não. De qualquer forma, a gente consegue ver a peça em contato com a pele. Muito provavelmente ali uma incisão que não está do tamanho adequado dessa peça, né? Tá se estrangulando um pouquinho ali para sair. O cirurgião usando a mão, é, numa garra ali, né? Num jeito de segurar ali que não dá para entender direito. Então aqui a gente já tem algumas características que chamam a atenção e vão trazer a gente um outro debate, que é quando a gente pensa na consistência da peça, na integridade. Aquela peça ali sendo retirada num orifício menor que ela, daquele jeito, muito provavelmente vai se desfazer, vai perder a sua integridade e aí trazer prejuízo para a nossa cirurgia. Dentro da consistência e da integridade, alguns aparatos podem ser usados para auxiliar a nossa retirada. O método de extração que a gente vai usar, sempre que é citado o método de extração, vem sempre à nossa cabeça o endobag, né? A gente tem o endobag descartável, tem o endobag reutilizável, tem aquele endobag que já vem pronto. Tem aquele endobag improvisado, né, que a gente faz, que é a luva, e por incrível que pareça, ele é descrito em alguns artigos como seguro, que minimiza a contaminação e minimiza a disseminação de conteúdo, se for infeccioso, se for uma pielonefrite, se for um câncer. Então, é um dos principais métodos de extração, é para ser usado e abusado de fácil manuseio, a gente tem bastante afinidade com esse método. A extração sem endobag, ela é permitida, obviamente, né? Os casos benignos, né? Exclusão renal, cálculo, a gente pode abrir mão do endobag se a gente tiver muita certeza da integridade da peça, do tamanho da peça, do local que a gente vai tirar, a gente não precisa usar o endobag, mas lembrando que ele tem um maior risco de contaminação. Então, na questão oncológica e infecciosa, é sempre uma preocupação. Um outro método de extração que a gente tem pouco uso aqui, ou pelo menos não vi, nunca vi a gente usar lá na urologia, mas ele é descrito para ser usado na urologia, né? Até para rins e massas retroperitoneais, são os morceladores. Eles são muito usados na ginecologia, na esterectomia, né? Na morcelação, na miomectomia dos miomas uterinos. O morcelador, ele é bem similar àquele morcelador que a gente tem, que usa no Rolep, né? A gente usa muito no Rolep para retirar o adenoma. Na laparoscopia, não vejo a gente usar tanto, mas poderia ser pensado, né? Importante ficar atento que existe o risco de disseminação tumoral com o morcelador e sempre o perigo de perfuração das estruturas adjacentes.
Existe ainda o método combinado, né? Isso aqui é uma outra marca de morcelador, mas aqui permite que seja usado o endobag junto com o morcelador, para trazer mais segurança no procedimento. Então, coloca a peça no endobag, faz a morcelação da peça dentro do endobag, também cuidado para não rasgar o bag, tudo aquilo para poder fazer essa retirada. Aqui nessa imagem a gente consegue ver bem que é uma retirada que talvez não precise ampliar muitos trocartes. A peça vai sair, aqui a gente não vai sair íntegra, né? Mas vai sair por completa, sem nenhum contato com a cavidade, sem nenhum contato com os trocartes. Então, é um método bem seguro, com pouca contaminação. E depois que a gente extrai a nossa peça, a gente entra na questão da síntese, né? E pensando na síntese da laparoscopia, volta aquele mesmo questionamento, né? Por que que eu devo me preocupar? As incisões são menores, é, devo fechar a aponeurose, não devo fechar a aponeurose, fecho só a pele, não fecho a pele, não fecho nada, o que que eu uso, né? Então essas são as nossas principais questões na hora da síntese dos portais. A hernia incisional é de longe a principal preocupação, principalmente nos portais que a gente tem que ampliar, nos portais, nos maiores portais e nos portais que a gente tem que ampliar. A infecção de sítio cirúrgico é extremamente incômoda, que pode ser relacionada não só com o fato da peça estar infectada em si, mas também com o material que a gente usa, uma sepsia, antisepsia inadequada, um fio inadequado, tudo isso está relacionado. E a dor crônica no sítio do portal, que é extremamente incômoda para o paciente, que dependendo de como é feita a ampliação desse portal e como é feito o fechamento desse portal, a gente pega estruturas ali, faz lesão nervosa e causa um desconforto grande para o paciente no pós-operatório. Então, os portais pequenos, o que está descrito é que somente a pele, portais pequenos, quando a gente fala, são menores que 10 milímetros, a descrição é de que somente a pele é suficiente. A sutura, a gente pode usar a sutura intradérmica, usar o nylon, usar o fio monocril. A tendência é usar fios que causam menos reação granulomatosa. O adesivo dérmico é muito pouco utilizado aqui para gente. E os grampos cirúrgicos também podem ser utilizados. Eu tive a experiência de usar os grampos cirúrgicos quando eu acompanhei um pedaço da faculdade na cirurgia geral de Portugal. Lá eles têm um acesso muito fácil a grampo cirúrgico. O SNS, que é o SUS deles, disponibiliza os grampos cirúrgicos. É infinitamente mais rápido a síntese da pele, mas a cicatriz não fica tão legal. Por incrível que pareça, a cicatriz do grampo fica um pouquinho esquisita. Então, a opinião própria é que pele tem que ser sutura, de preferência intradérmica, com fio absorvível. Os portais maiores começa a ficar um pouquinho mais complicado. Os portais maiores que 10 milímetros, a gente começa a se preocupar. Se eles forem na linha média, sempre fechar, ou sempre fechar, agora a gente está se tratando da aponeurose, né? Óbvio que a pele a gente sempre vai fechar. Quando a gente fala de sempre fechar na linha média, é sempre fechar a aponeurose. Portais maiores que 10 milímetros na linha média, no umbigo, em qualquer outro, tem que ser fechados para prevenção de hernia incisional. Nos portais laterais, a gente tem que avaliar o tamanho, avaliar o risco do paciente de desenvolvimento de hernia incisional, avaliar se teve algum sangramento naquele portal, se a gente precisou dilatar ou não. Entre 10 e 12, a gente fica ali num limbo sobre fechar ou não, porque as hérnias incisionais, elas são bem descritas, que são mais comuns nos trocartes acima de 12 milímetros, mas o de 10 a gente também começa a se preocupar. Então, ali, quando é mais lateral, a gente tem que fazer essa avaliação minuciosa, mas a tendência é sempre fechar. As técnicas para fechar a aponeurose. A gente tem a sutura direta, que é a mais convencional, e paciente, todo mundo sabe, todo mundo aqui que opera sabe que paciente mais gordinho, paciente obeso, quando a gente amplia demais essa incisão para fechar ali a sutura direta, ela é mais complicada, mas é a que a gente mais utiliza. Existem alguns dispositivos de fechamento, isso aqui são as marcas, né? O Carter Thomason e o Endoclose,
que são marcas diferentes. Eu consegui até aqui um videozinho do Carter Thomas, um vídeo pequeno, um videozinho de 1 minuto. Cooper Surgical. Vou tirar aqui o áudio. Isso aqui é o vídeo da empresa, mostrando como é que funciona o dispositivo do Carter Thomason para fechar a aponeurose desses trocartes grandes. Aqui ele vai demonstrando aqui o trocarte, né? A falha que fica, que o dispositivo ele é composto por esses três compartimentos aí. Tem o guia da agulha, né? E a agulha, dependendo do trocarte que a gente vai usar. Então, ele introduz o guia da agulha por dentro do trocarte, ativa ele, recua até o máximo que der ali, até dar uma travada. Depois ele vem com um passador da agulha de um lado, passa a agulha de um lado, furando ali o subcutâneo e a aponeurose. Depois ele dá uma angulada, passa depois com o pegador da ponta da agulha ali e puxa de volta para fora da pele. Depois ele retira ali. Esse é um modelo meio 2.0 que eles têm. Eles têm um outro que é inferior, que é mais simples. Esse você consegue fechar bem ali, fica bem legal. Achei bem interessante. Eu já tinha visto esse vídeo, mas nunca vi na prática como é que funciona. Nunca vi usando na prática, mas parece ser bem interessante. Voltando aqui para a aula. Bom, então esses são os dispositivos de fechamento, o Carter Thomason e o Endo Close, e tem a técnica que é descrita, né, como pull-through, que é passar a agulha de dentro para fora, sob visão na laparoscopia, talvez usar aquela agulha reta, né, que a gente consegue entrar com ela por fora e manusear tudo ali para poder fechar por dentro. Isso tudo na preocupação da hérnia incisional. Nos portais que foram ampliados, aí se tratando mais ali da mini lapa, do fan steel, daquele flanco que a gente amplia bem mais, a gente vai tratar como se fosse uma incisão, uma cirurgia, uma laparotomia. Fazer aquela síntese por planos, utilizar todas aquelas estratégias que a gente já sabe que são melhores e são superiores, né? Que é tudo que foi descrito, inclusive naquele primeiro artigo lá que eu comentei que eu aprendi na minha cirurgia geral, que é usar um fio de lenta absorção, aquelas small bites, as mordidinhas pequenas na aponeurose, usar o self-locking knot, que é aquele nó que ele se auto trava, interrompendo e fazendo com uma sutura única, contínua, um fio 4 vezes o tamanho da incisão. Então, aqui, quando a gente fala de portais ampliados, a gente tem que tratar como se fosse uma incisão de uma laparotomia mesmo. É possível considerar o uso de tela, principalmente nos pacientes de alto risco, nos obesos, nos diabéticos, pacientes que têm predisposição à formação de hérnia incisional. É descrito que é possível você já pensar em colocar uma tela nesse paciente quando você amplia um portal. A gente, na prática, acaba fazendo pouco, mas é possível. E aqui um resumão do que a gente tem que ficar atento, né, e dos nossos riscos. A hérnia incisional, ela é mais frequente nos portais maiores de 10 milímetros, então tem que ficar atento. Obesos e diabéticos são mais propensos à formação de hérnia incisional. A tração excessiva na retirada da peça, não só a tração excessiva, como a dilatação excessiva, aquele negócio de enfiar a mão, alargar com os dois dedos, dar aquela esgarçada na aponeurose, é um pouco óbvio, né, que isso aumenta a chance de hérnia incisional. Para a gente prevenir isso, é evitar essa dilatação excessiva e fechar a poneurose de forma adequada, ou sob visão, ou com o dispositivo correto, e usando todas as técnicas corretas que a gente tem. Na questão de infecção de sítio cirúrgico, é a atenção com as peças contaminadas, principalmente abscessos, as pielonefrites, a pielochanto, tudo isso ficar atento na hora de retirar a peça, ficar atento na hora de retirar o endobag. Não é incomum o endobag romper ali bem na pele, né, que é onde a gente faz a tração contra a pele, principalmente aquele endobag que a gente
que a gente improvisa, né? Aquela luvinha, aquilo ali para rasgar é bem comum. Então, o ideal é utilizar o material adequado, ficar muito atento com a asepsia, ficar atento com as profilaxias, tanto pré e pós-operatória, para a gente prevenir a infecção do sítio cirúrgico. E na questão de dor no portal, é muito importante ficar atento à lesão nervosa. Isso decorre daquela quando estender um pouquinho a incisão, né, acaba fazendo alguma lesão nervosa. Essa dilatação excessiva que também predispõe à hérnia incisional, também causa essa dor no portal, essa esgarçada que a gente dá. O próprio fio utilizado, a gente usar o fio não absorvível ali, predispõe à formação de granuloma, isso pode também contribuir com a dor no portal. Então, para prevenir, é fazer uma sutura cuidadosa, fazer uma dilatação cuidadosa e usar todos os fios e técnicas adequadas que a gente tem. Bom, e como um resumo, né, trouxe aí uma analogia com a arte da guerra que a gente pode usar os ensinamentos desse livro para vários momentos da nossa vida, para a cirurgia como um todo, mas especificamente se tratando da síntese e da extração de materiais, é basicamente conhecer e se preparar muito bem para o que a gente vai encontrar. Saber o tamanho da nossa peça, a consistência da nossa peça, planejar por onde a gente vai tirar, como a gente vai tirar, que material a gente vai usar, qual fio a gente vai fechar. Obviamente, adaptar isso durante a cirurgia, se a gente encontrar uma diferença grande no nosso planejamento, saber adaptar isso. Então, é basicamente isso: escolher o método de extração baseado na origem da nossa peça, no tipo da nossa peça, no seu risco de contaminação, e fechar a parede abdominal de forma adequada, ajustando ao tamanho do portal e ao risco de hérnia. Muito obrigado.